Ser crente é uma coisa e servir a Deus é uma outra coisa. A Bíblia nos afirma que Satanás, ele crê que estremece, só não obedece. O diabo é crente, mas que não obedece a Deus. E o desobediente é lançado junto com o diabo no fogo eterno e ficarás para sempre. Aonde o bicho não morre, o fogo nunca vai se apagar. Então, a Bíblia nos ensina que no final dos tempos, a besta fera faz descer fogo do céu à vista dos homens e engana os escolhidos de Deus. Estamos nesse tempo, o qual a vaidade tem tomado-se a terra. A terra está corrompida. Isso quer dizer, as multidões estão no pecado, estão na prostituição, estão andando na moda, estão andando na vaidade, com joias, com modas na sua cabeça, em todo o seu corpo, com pinturas de Jezabel, já tatuado os vossos corpos, assinalizado, emplacado com o nome do capeta. Então, quando a Bíblia nos fala que no final dos tempos a besta fera vai enganar com sinais, com obras e milagres parecidos com as obras de Deus, vai enganar até os escolhidos de Deus, observamos que muitos que dizem que são servos de Deus, na verdade são simplesmente só crente, mas que não serve também a Deus. Porque aquele que serve a Deus, o Senhor Jesus disse, aquele que me ama, guarda a minha palavra e também serás amado do meu Pai. Então quem não ama ao Senhor Jesus, verdadeiramente, ele não guarda a palavra. E é um mentiroso. E o mentiroso não tem salvação. O traidor serás condenado. Os falsos ensinadores, os falsos profetas, será lançado no lago de fogo do inferno, junto com a besta fera. Pelos frutos se conhece as árvores. Quem pune pelas maus obras fazem parte delas. Observamos o que o Senhor Jesus ensina na Bíblia. Se está de acordo os frutos que alguém está manifestando na terra. Se o fruto do homem que ele manifesta não é feito em Deus, não é justo, não é santo, na verdade são frutos do maligno. É um vaso usado pelo diabo. Observamos que nos dias de hoje as coisas têm se mudado. A geração perderam a cabeça, andam desesperadamente, atormentados pelos espíritos, violentamente atormentados. Estão desesperados, porque o espírito do desespero tem entrado nos corpos dos seres viventes na terra para grandes destruição. Uns que se destrói a si mesmo, outros destrói o seu companheiro. É pai que mata filho, filho que mata pai, irmão que mata irmão. E a grande destruição está sobre a terra. Sabemos que tudo isso é cumprimento da palavra de Deus. O que não podia mudar é aquele que já conhece a verdade e hoje andar pela mentira, o qual a própria igreja da congregação cristã no Brasil, que foi considerada uma das igrejas que guardava a doutrina do Filho de Deus, pura,
imaculada. Era uma igreja rígida, que não abria porta para as prostituições. Não abria porta para o pecado. Antes, aqueles que tinham pecado, ou que seja, aqueles que cometeram pecados de morte na rua, de adultério, se tinha cargo na igreja, seria tirado o seu cargo. Se era porteiro, não podia mais ir para a porta. Se era músico, não podia ir mais tocar. Se era obreiro, tinha ministério para atendimentos dos santos cultos, também seria renunciado o seu ministério. Hoje não. É como disse o Senhor Jesus, as mulheres mudaram o natural delas. Os homens também. As mulheres hoje é chefe da casa e fez do marido a mulher da casa. A mulher tomou a autoridade do homem e o homem cedeu a sua autoridade para a mulher. Pecou a mulher por desobedecer a Deus, sair da posição que Deus lhe colocou. Pecou também o homem por entregar a autoridade e o poder que Deus entregou nas suas mãos, entregou-se para sua mulher. Por quê? O homem é a cabeça da mulher. A mulher é o corpo. Ela depende da cabeça e a cabeça dela é a do homem. Isso quer dizer, ela só é liberada se a cabeça liberar. Ela tem que consultar a cabeça. Ela tem que ir pela cabeça e a cabeça dela é a do homem. Ela tem que pedir conselho para a cabeça. Ela tem que pensar sobre a cabeça para que o seu corpo não venha a ser destruído e pagar consequências. Por isso, quando fala que o homem é a cabeça da mulher, devia e deve a mulher obedecer o homem, obedecer o marido de maneira justa. E o marido também não deve ceder a sua autoridade para a mulher, porque o Senhor Jesus, ele disse, não permito que a mulher use de autoridade para com o marido e nem ensine nas igrejas, mas que permaneça calada. Então mudou o natural das mulheres e o natural do homem também mudou. Homem que gostava de mulheres, hoje gosta de homem. Homem com homem, afeminados. Homem que não parece a sua feição, mas com homem. Já está todo mudado. Isso é símbolo da besta fera. Isso é o anticristo na terra. A vinda de Cristo se aproxima. Agora, o que queremos entender? Que esses espíritos já têm entrado também na igreja. Aonde estão quebrantando, desfazendo, desconsiderando dos ensinamentos de Cristo. Hoje, a igreja da Congregação Cristã no Brasil, que pregava uma doutrina severa, rígida, hoje tem abrido porta para o pecado, tem abrido porta para a prostituição, para as vaidades, dizendo que tudo pode fazer, que Deus não está vendo, não se importa com a carne. Quando pregam, quando ensinam que tenha cuidado com o pecado, mas eles mesmos não dizem qual é o pecado. Porque sabemos que nessa vida em que vivamos, tudo é pecado, até comer muito é pecado. Beber muita água é pecado. Tudo aqui debaixo do sol, debaixo dessas nuvens, são vaidade. Tudo é pecado. Mas existe pecado que o homem, depois que é um cristão, ele não pode mais cometer. Se ele já fez um concerto e foi sepultado na morte de Cristo, seus pecados, e nasceu um homem novo
para andar em novidade de vida, ele não pode mais fazer aquilo que ele fazia antes. Não pode. Então, observamos que nos dias de hoje, tudo está mudado. Você vê pelas mídias, quantas e quantas jovens, ou que seja, os jovens homem, está se prostrando de joelho a pedir uma moça casamento, com um cacho de flor na mão, uma idolatria absurda, o qual observamos que quando o apóstolo São Pedro veio atender o chamado de Cornélis, quando Pedro chega na casa de Cornélis, tinha mais de 3.000 pessoas esperando a visita do apóstolo São Pedro. Mas Cornélis, quando viu a Pedro, que recebeu Pedro na sua casa, Cornélis dobrou seus joelhos e ficou de joelhos, honrando a Pedro, se humilhando a Pedro, considerando que Pedro era anjo, era homem de Deus, é verdade que ele é. Mas Pedro, apóstolo, não aceitou. Pedro disse: Cornélis, levanta, porque também eu sou homem, Cornélis. Se prostra e adora-se a Deus. Observamos que quando o Senhor Jesus estava no monte, o Satanás mostrou toda a riqueza da terra, todo o seu reino, e disse: tudo isso é meu, e eu dou a quem eu quero. Naquele momento, ele ainda teve o atrevimento de dizer para o Senhor Jesus: se você se prostrar a mim e me adorar, eu te dareis. O Senhor Jesus disse: vai, Satanás, porque está escrito a Deus adorar e a ele o servir. Entendemos que não podemos se prostrar diante de homem, nem se prostrar diante de mulher. Então é uma vergonha, tanto para aqueles que se prostram, se prostrar por inocência, porque não foi advertido, ensinado, explicado, ele será perdoado pelo que está fazendo na inocência. Mas o castigo e a condenação vem certa para os administradores, os pregadores, que conhecem a Bíblia, pregam a Bíblia, pregam a salvação, é responsável para apacentar as ovelhas de Cristo e está vendo o povo nessa grande idolatria, nessa grande ilusão, se prostrando aos ídolos. E a Bíblia nos afirma que quem se prostra aos ídolos se prostra aos demônios, né? Então devemos ter cuidado com isso. Observamos que o engano de Balaão e a prostituição de Jezabel hoje tem entrado nas igrejas. Eu falo nas igrejas, mas na verdade, verdadeiramente tem entrado na igreja, que era uma igreja rígida e pura e severa, há 30 anos atrás, há 20 anos atrás, há 15 anos atrás, há 10 anos atrás. Mas há 6 anos para cá, essa igreja tem se corrompido. Ela tem se corrompido e anda em prostituição. Os administradores andam sem freio, que nem um carro velho quando perde o freio. Mas o resultado de um carro quando perde o freio é destruir o que está na frente e ele mesmo ser destruído. E por isso a igreja que está nos bancos está sendo destruída. Porque o carro velho que está na sua frente, pregando, lhe ensinando, ele está sem freio. Ele tem uma careta nos seus olhos. Uma nuvem tem ocultado, uma neve. O pecado cegou as visões.
O pecado emudeceu da verdade. O pecado fechou a mente. As revelações estão da terra e não do céu. Por isso o Senhor Jesus disse: bem-aventurado és tu, Pedro, porque não foi revelado a você a carne nem o sangue, nem as coisas da terra, mas meu Pai tem revelado o céu, o seu trono, as coisas de Deus. Eu também lhe digo que tu serás Pedro, e sobre essa pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno não vai prevalecer. O homem que serve a Deus, ele é invencível. O diabo não prevalece, ele não vence. Não! O homem que serve a Deus tem uma mente que funciona com revelação, com visão, com interpretação, com os dons do céu. Ele fala, não é mudo. E está aqui os ensinamentos. Cuida-se de ser servo de Deus e não crente. Crente é Satanás. Você quer morar no céu? Você mora como servo, filho e amigo de Deus e não como crente. Viu? Todas as nações são crentes. Um é crente no cavalo, outro é crente no esporte, outro é crente na macumba, outro é crente em Satanás, outro é crente na idolatria, outro é crente nele mesmo, outro é crente no dinheiro, é crente na sua condição, é crente no seu companheiro. Mas crente em Jesus Cristo é aquele que renuncia todas as paixões dessa vida e deixa tudo pelo amor de Cristo. O Senhor Jesus deu o exemplo e disse: aquele que não deixar amor de pai e de mãe, de propriedade e de tudo que o mundo oferece pelo amor de mim, não é digno de mim e nem pode ser meus discípulos. Não pode morar comigo na minha glória. Aquele que disser que está em mim deve andar como eu andei. Observa como foi que Jesus andou. Como você está andando por outros caminhos. Você está fazendo coisa que Jesus não fez e nem ensinou para nos fazer. Está fazendo da sua cabeça. Esses ensinamentos vêm de Satanás, que o homem tudo pode fazer. O diabo que manda o homem fazer tudo, porque o diabo no jardim do Éden falou com Eva na boca de uma serpente e disse: pode comer da fruta, que você vai se sentir muito bem, você vai ser igual a Deus, sabendo do bem e do mal. Então, o que aconteceu? Eva comeu, morreu, deu a fruta para Adão também, ele morreu, pecaram, foram lançados fora do jardim, fora do paraíso. Não tiveram mais a sorte de voltar-se para o céu. Agora só a geração, se for fiel. Mas você quer saber o que está querendo dizer esse sentimento da parte de Deus? Alguém que já fez um conserto, que veio do pecado, mas foi lavado, perdoado por Cristo, nas águas, na morte de Cristo, no batismo de arrependimento. Ele não pode voltar a fazer mais o que ele fazia. E se ele voltar a pecar como antes, o batismo dele foi quebrantado. O compromisso foi acabado. Ele traiu a Deus. E Deus não aceita nenhum tipo de traição. Antes, não perdoa o traidor, porque ele não perdoou Judas e não perdoa nós também se trair. Como traímos o Senhor? Quando agimos na sua palavra o contrário do que ele diz, estamos traindo. O Senhor manda você caminhar para frente, você está caminhando para trás e dizendo que o Senhor está mandando você ir para trás. O Senhor manda você ir à direita, você vai à esquerda e diz que Deus está mandando você ir à esquerda. O Senhor manda você ser limpo de mão e puro de coração, ser santo como Ele é, ser puro como Ele é. A Bíblia nos afirma isso. E você diz que Deus é misericórdia, que Ele perdoa todo tipo de pecado. É claro que Ele perdoa e faz o que quer, mas Ele já perdoou.
Ele já perdoou todo tipo de pecado. Se acha pouco, achamos pouco. Uns já foi servir a Deus com 40 anos de pecado, outros com 60, né? Outros com 25, por exemplo, outros já nasceu na graça, tudo bem. Se nasceu na graça, já não trouxe contaminação para a graça. Mas depois que fez o concerto com o Senhor, aí começou a se contaminar no mundo e no pecado. Então perdeu o seu batismo e a entrada também na glória de Deus. Então guarda o que você tem para que ninguém tome a sua coroa. Guarde a fé, guarde a sinceridade, guarde o temor, guarde a crença, guarde o seu batismo, guarde essa aliança, guarde esse compromisso que você fez com Deus, guarde o Senhor Jesus no seu coração, não troque o Senhor Jesus por as coisas fracas e pobres dessa vida, que o Senhor também não risca o seu nome do livro da vida. Não troca ele por nada, que o Senhor também não te entrega nas mãos de Satanás. E no último dia, se você partir antes que o Senhor venha na nuvem, você vai para o seio de Abraão, morar com Abraão, com os apóstolos e com os profetas, até o dia de ser elevado ao céu dos céus.